abri aqui já, né, a tampa do gabinete. Tô logo vendo aqui que é uma placa Pegatron, é uma BVH1. A versão dele aqui é 1.01, né? A placa aí é muito usada em desktop, Oxe, vocês estão vendo aí, né? Vou melhorar aqui o zoom para você ver o modelo aí da placa. Tô vendo aí, né? Então, nós vamos aqui fazer os testes iniciais. Como tá conectado aqui, ó, inicialmente eu gosto de conectar numa lâmpada em série, né, lá embaixo, e tá conectado, mas eu dou aqui no power, ó, não liga, entendeu? Não liga nada, nem, nem dá sinal de vida. Então nós vamos fazer um primeiro teste básico, já para ver se é a fonte, né? Você vai se conectar, o conector que alimenta, né, aqui a parte do processador, né? Aqui é 12 volts, tá? E vamos tirar também o conector lá e vamos fazer um jumper. Vamos jumpear aqui do verde para o preto, né? Se a fonte ligar normalmente, então o problema não está na fonte, o problema está na placa, que nós vamos diretamente para a placa. Estou só com uma mão aqui filmando, vou botar de um jeitinho aqui, aonde eu possa colocar aqui a pinça, né? Vamos colocar aqui a pinça aqui no verde e no preto, para ver como é que vai ficar, tá bom? Vou só botar aqui rapidinho. Olha só, a pinça colocada no verde e no preto. E tá ligado, aí ligou, ó. Deu pra você ver o vento aí, ó. O ventinho funcionando. Olha lá, ó. Então o problema não é na fonte. Eu vou tirar a pinça aqui, ó. Desligou. Então o problema não tá na fonte desse computador, né? Não está na fonte. Então o problema está na placa. O segundo teste que vamos fazer, vamos insertar aqui, ó, de novo os cabos de alimentação, né? E vamos tentar ligar ele sem estar conectado com a conexão aqui, esse conector de 12 volts que alimenta a área de controle de tensão aqui do processador. Vamos ligar. Vamos ver se liga a fonte. Olha só, liga e para. De novo, mais uma vez, liga e para. O problema está na placa. Vamos retirar a placa do lugar para fazer os testes adicionais. Vamos retirar as memórias do lugar para ver se não tem nada em curto para fazer essas análises. Vamos tirar aqui a memória do lugar primeiro. Retirar as duas memórias. Se a memória estiver em curto, também faz isso. Tentar ligar de novo. Fez a mesma coisa, ligou e desligou em seguida, entrando em proteção. Vamos tirar as placas do lugar e vamos ligar só ela depois sozinho, tirando também a placa aqui, tá, de vídeo. E vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Vou tirar aqui e já volto. Agora tiramos já a placa do lugar, do gabinete. Tá aqui as memórias e a placa de vídeo fora também. Vamos voltar a fazer o teste também. Com a placa desmontada, fora do gabinete. Estamos com elas aqui, ó. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, vá deixando seu like, ative os sininhos para notificações, ative todas, né, para chegar as novidades e você ter a oportunidade aí de ver, tá? E dê o seu like, é muito importante o seu like aí, ó. Tá fora, né? Continua ligado aqui na fonte. Aí aqui no painel, né, no chamado F painel, você vai conferir os pares 1, 2, 3, é o terceiro par da direita para a esquerda. Você vai
você vai startar de novo, ó, startar, ó, ligou de novo, só que ela continua desligando, mostrando que tem algo em curto, tá ativando o sistema de proteção dessa placa. Vamos para outro teste, vamos usar aqui, ó, eu tô aqui com um conector, retirado de uma fonte, né, que deu problema, para fazer os testes na fonte de bancada. Vai fazer o teste agora na fonte de bancada. Aí vamos colocar aqui, ó, esse conector aqui, e aqui vamos ligar na fonte de bancada em 12 volts, que é a corrente que circula aqui, para identificar possíveis curtos que tem aqui, tá? Para isso, para identificar curto aqui, você vai desconectar aqui, né, da fonte, desconectar aqui só com uma mão. Chegar bem perto aqui, tentar aqui criar aqui um botar aqui no tripé aqui pra gente tentar fazer isso. Vou desconectar, desconectei da fonte, está fora da fonte, está conectada só aqui, ó, no cabo aqui, onde vamos estar usando a fonte de bancada, né? Essa fonte de bancada eu vou usar ela aqui em 12 volts. Vou aqui botar a fonte de bancada em 12 volts, tá? Tirar aqui e botar para 12. volts, né? E vamos agora jampear aqui para ver se está em curto. Mas antes de usarmos 12 volts mesmo, para a gente identificar curto, a gente começa sempre com uma tensão menor, né? E uma alta amperagem para ver curto. Vou botar aqui rapidão. Vou diminuir ali para 5 volts. Vou diminuir aqui para 5 volts, 5. Ó, com uma amperagem bem alta. Coloquei ele em 5 amperes. Vamos ver como é que vai ficar agora, ver se vai aparecer curto. Olha, já indicou que tem um consumo muito alto, olha só. Tem algo em curto aqui. Tem algo em curto aqui. Já sabemos que tem algo em curto aqui na placa. O primeiro teste que você vai fazer é tocando, né, essa corrente baixa, para você ver se não tem nenhum componente que esquenta, né? Vamos usar o velho bom álcool isopropílico. Eu vou desligar aqui a fonte, né? Desliguei a fonte aqui. Vou derramar álcool isopropílico aqui em cima. O álcool isopropílico, eu tenho um vídeo que faço o teste também com a pasta. A pasta que a gente usa para soldar, né? Ela também é muito eficiente para isso. Vou voltar aqui a fazer o teste. Vou fazer o teste aqui com a pasta, colocando em cima, um pouco em cima aqui, ó, dos MOSFETs, para ver se tem algum em curto. Onde tiver, vai derreter aqui, tá? A pasta. O componente que aquecer vai derreter a pasta, fazendo primeiro um teste nos MOSFETs. Estou colocando aqui em todos os MOSFETs dessa linha de 12 volts. Vou agora continuar usando os 5 volts, olha lá, e vamos ligar aqui para ver agora se quem é que está em curto. Quem tiver em curto vai, obviamente, né, aquecer e vai fumaçar. Já está aqui, vamos prestar atenção para ver o componente que aquecer. Olha lá, ainda desconto o primeiro componente ali, ó, tá aquecendo, ó, tá derreteu, ó. Esse componente ó, do centro aí, ó, derreteu toda a pasta, né? Então esse MOSFET aqui tá em curto. Olha só, aí, ó, viu? Derreteu toda a pasta. Os outros nenhum não derreteu, só nele ali que derreteu toda a pasta. O outro teste
como eu falei, é colocar, né? Vou limpar aqui, você vê. Vou limpar aqui o MOSFET que está esquentando, ó, todos eles. Vou limpando, tô limpando. E vou agora jogar álcool isopropílico. Você vai ver que lá onde ele está também vai secar rapidinho, né? Colocando toda a área, bora ver. O componente está aquecendo, ele vai secar rapidinho. Não é isso? Olha só, secou já, ó. O componente tá esquentando, esse bem no centro aí, ó. No centro da tela. Ele tá... Esse aqui, ó. Tá esquentando. Se você fizer um teste, ó, mesmo com o dedo, ó, você vê que ele tá bastante quente. Tá? Então, primeiramente a gente vai retirar esse MOSFET, né? Vamos retirar esse MOSFET do lugar. Tá bem que ele aqui, ó, bem quente. Ó, esse MOSFET que tá aí, ó, esse aqui, ó, bem quente. Esse que na placa aqui é que fica no meio dos dois capacitores. Tá esquentando bastante. Tanto que secou já o álcool isopropílico. Vamos retirar ele e fazer uns testes de novo para ver se não tem mais nada em curso. Usando a estação de retrabalho em 700 graus, tá? Vamos retirar ele aqui, ó. Tô com a estação de retrabalho aí, ó, 400 graus. Vamos retirar esse componente aqui que tá no meio dos dois capacitores. Vamos lá? Dando um ar quente nele aqui. Retirei, ó lá, retirei aqui, ó, o MOSFET, tá bem que ele, ó, tá aqui o MOSFET, tá em curto, já testei ele fora, mas ainda continua em curto ainda, né? E eu vou botar mais um pouco de álcool aqui, isopropílico, e vamos ver, tá? Vou botar melhor aqui para você ver, filmar assim, vamos ver quem ainda aquece ali. Olha só, dá pra ver o ventinho aí, ó, a fumacinha, aliás, olha só, tá aquecendo, ó. Esse capacitor aqui também tá aquecendo, continua em curto. Vamos ver se o próprio calor dele vai derreter a solda dele mesmo, né? E vamos tirar ele, tentar tirar ele aqui, tá bem aqui, ó. O calor dele mesmo não dá para tirar. Vamos tirar usando a estação de retrabalho. Vamos retirar aqui. Olha só, acabou o curto lá, ó. Viu? Acabou o curto. Era só esse capacitor aqui, né? Junto com o MOSFET que estava em curto. Vamos colocar outro MOSFET no lugar. Esse MOSFET aí, ele é o MOSFET SM3110, aliás, SM3119AN. Vamos colocar outro no lugar e vamos ver como é que vai se comportar aí esse equipamento, essa placa. Agora vamos startar ela. Ainda continua ligado na fonte de bancada, só que dessa vez com 12 volts, que é a corrente, né, que trabalha ali no processador, na região do processador. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui é da fonte, ó. Ó, vou voltar para cá, mas
Ainda as conexões da fonte que tem aí o power, né? O power on, tem os 5 volts, né? Tem 12 volts também aqui, tá conectado. Mas no plug do processador, aqui ó, que é elemento processador, região que é elemento processador, tá na fonte. E nós vamos startar ela agora para ver como é que ela vai fazer. Se ela vai funcionar, vai continuar parando. Liguei, funcionou. Olha só, tá funcionando agora normal. Agora apareceu o consumo normal, ó, de 1,90, né, amperes, quase 2 amperes funcionando ali, trabalhando normal a fonte, né? Mas ainda não deu vídeo, né? Tá conectado, eu liguei aqui a conexão de vídeo aqui, ó, não deu vídeo. Vamos ver que tem outro, ainda tem problema aqui, né? Porque não tá aparecendo vídeo. Continuando aqui, tá? Eu fiz todos os reparos, né? Quando eu liguei não deu vídeo, mas era só sujeira nas memórias, né? Eu limpei as memórias, passei borracha na memória, passei uma franela com álcool isopropílico nos terminais, né? Nos contatos da memória, e a memória voltou ao normal, tá? Então o problema mesmo era só mesmo aqui, ó, o MOSFET e o capacitor. Troquei os MOSFET e o capacitor. Agora vamos ligar a placa, vamos startar ela, startando ela aqui para ver agora. Lembrando que ela tá continuando ligando na fonte de bancada para ver o consumo, né? Vamos lá, terceiro pino é esse. Ah, tá, você também não liga, né? Tá ligado aqui na tomada. Vamos lá agora startar, terceiro pino. Ligou, vamos ir lá no monitor, se vai dar vídeo. Ligou o monitor. Olha só, apareceu vídeo no monitor. Tá assim é porque tá sem o HD. Então tá aí, foi só... O problema dessa placa era só o MOSFET e o capacitor em curto. Placa funcionando. Lembrando que ela tá funcionando aqui ainda, ó. Tá funcionando aqui na fonte bancada. Essa placa funcionando com a base total, com seu controle de carga, ela é 2,81, né, amperes, que ela trabalha com uma corrente de 12 volts. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, mais um pouquinho. Olha, 12 volts. Ela trabalha aí, ó, com quase 3 amperes, né? Então, tá funcionando. Agora eu vou desligar da fonte bancada, tá aqui, ó, e vou ligar aqui no pino que vem aqui da fonte dela para ver se vai funcionar normal, ok? Não vou fazer nenhum corte mais, só desconectar aqui. Conectar agora o que vem lá da fonte de bancada. Vamos de novo ligar ele na tomada, a fonte. E agora vamos botar ele para funcionar direto da fonte dele, para ver. Ligou com a fonte dele agora. Vamos ver, ligou também ali o monitor. Vamos ver se vai aparecer vídeo. Pronto, era isso. Tá aí, ó, a placa funcionando normal. Só troquei, como eu falei, os MOSFETs e alguns capacitores, usando ali a fonte de bancada, né, para testar ali o componente em curto na linha de 12 volts. Então era isso. Funciona normal ali, ó. Olha lá, ó. Viu? Só montar agora no gabinete e entregar para o cliente. Um abraço. Ative o sininho para notificações, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e dê seu like, hein? Seu like é muito importante. Até a próxima.